A paz do Senhor, filhos da alva, leitores da palavra de Deus. Agora vamos fazer o esboço do capítulo 5 de Josué. A epígrafe diz a circuncisão dos filhos de Israel. O que aconteceu nesse capítulo 5? A gente tinha falado antes, né? O povo passou o rio Jordão e agora já estavam acampados em terras de Canaã, ou seja, nas terras prometidas por Deus ao povo de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, e diante dos filhos de Israel, temeram, ficaram, a Bíblia diz aqui que eles ficaram, derreteu-se-lhes o coração. No versículo 1, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimos neles por causa dos filhos de Israel. Ou seja, o povo ficou com muito medo do povo de Israel por causa das notícias, por causa das novas, por conta dos milagres que Deus tinha feito. Após isso, no versículo 2 em diante, aí vai falar na circuncisão do povo. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gileate Aralote. Prestem atenção nesse nome, Gibeate Aralote, que significa Monte dos Prepúcios. Por quê? O povo, quando havia saído, a gente já comentou sobre isso, que o povo saiu escravo do Egito e o povo passou 40 anos no deserto por conta da sua desobediência. Deus jurou ao povo que todos eles morreriam e não entrariam na terra prometida, nem sequer Moisés, apenas Josué e Caleb, como já comentamos. Então todos os homens de guerra que tinham saído do Egito haviam morrido no deserto. Então aqueles que foram nascendo não foram circuncidados. Era um pacto que Deus tinha com todo o povo de Israel, desde Abraão. Fez esse pacto com Abraão, para que todos os meninos, a partir dos 8 dias de nascido, fossem circuncidados. O que é circuncidar? Era cortar o prepúcio. O prepúcio é o prepúcio onde se localiza no pênis do menino, da criança. Então, o pacto do povo de Israel era que cortasse esse prepúcio. Então lá esse local foi chamado de Gibeate Aralote, porque dizia que era o monte dos prepúcios. Os historiadores explicam que provavelmente todos os prepúcios que foram cortados, gente, não é que foi cortado o órgão do homem não, né? Foi cortado o prepúciozinho e jogaram como se fosse uma carnezinha, e foram jogados ali naquele local e colocaram terra por cima. Os historiadores falam que provavelmente foi isso que aconteceu. Então, esses homens agora tinham sido circuncidados para poder entrar na terra. E lá na frente, ele diz que Deus fala que os outros não tiveram a oportunidade de conhecer a cidade, as terras que mana leite e mel. Prestem atenção que vai se usar muito essa expressão na Bíblia, terra que mana leite e mel. Em algumas versões mais atualizadas diz terra farta, rica. É isso que quer dizer o mana leite e mel. Então eles tiveram que passar um tempo no acampamento para poder sararem desta, vamos dizer, uma cirurgia, né? Então, no versículo 9 diz mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, ou seja, a vergonha da humilhação, da escravidão. Então revolvi, eu agora mudei a sorte de vocês.
pelo que se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que significa Gilgal? Em algumas Bíblias vocês vão ver o significado de tirar, mas a maioria delas fala em círculo ou roda. Então, se perguntarmos o que é Gilgal, Gilgal significa círculo de pedra. Foi um sítio onde eles acamparam pela primeira vez. Se a gente for num dicionário, é um sítio onde acamparam pela primeira vez em Canaã. Esse local foi visitado várias vezes depois por Samuel, lá onde Saul foi consagrado, lá Davi recebeu as pessoas. Lá Gilgal é um local bastante conhecido na Bíblia, significa círculo de pedra. Então lá celebrou-se a primeira Páscoa, ou seja, a primeira Páscoa depois do tempo que eles passaram no deserto. Então foi a primeira Páscoa na terra prometida. Então lá eles passaram a comer, a gente vai ver lá a partir do versículo 10, eles comeram o trigo da terra, ou seja, lá havia plantações e eles comeram o trigo da terra. E cessou o maná. Por quê? Porque a partir desse dia eles comeram pães feitos do trigo e da terra, pães asmos, sem fermento, porque era Páscoa, e comeram espigas de milho torrada, que também era da terra, como Deus havia prometido que eles iam colher naquela terra. Então eles comeram. Então a partir desse dia, nunca mais caiu o maná. O maná caiu por 40 dias, por 40 anos no deserto, porque Deus alimentava o povo e caía o pão do céu. A partir desse dia não caiu mais o maná. Adiantando esse capítulo, a outra epígrafe fala sobre um anjo que aparece ao Senhor. A partir do versículo 13. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que apareceu ali um homem na frente de Josué, um guerreiro com espada na mão. Josué estava perto de Jericó, Gilgal ficava a mais ou menos 2.400 metros, ou seja, 2,5 km de Jericó, e a 7 quilômetros do Rio Jordão, de onde eles haviam passado. E estava lá Josué, e quando viu aquele guerreiro com a espada na mão, Josué perguntou: és soldados do nosso exército ou és inimigo? A gente vê aí que aquilo que Deus tinha falado com Josué, esforça, tenha bom ânimo, seja corajoso. Como Josué era corajoso, general do exército, ele era general daquele exército. E o exército era muito grande, ele perguntou se o soldado era do exército amigo ou inimigo. Então Josué ali estava pronto para lutar, se fosse o inimigo, veja como ele era corajoso, e também, se fosse amigo, ele estava pronto a acolher. E quando o anjo disse: eu sou príncipe do exército do Senhor, em algumas versões diz: sou capitão do exército do Senhor, em outras versões diz: sou comandante do exército do Senhor. Então o anjo do Senhor apareceu ali, e Josué mais uma vez, como obediência, Josué se destaca muito em sua obediência, e ele ajoelha-se perante aquele soldado, aquele príncipe do Senhor, aquele anjo do Senhor. Quando a gente vê na Bíblia falando em anjo, ou anjo do Senhor, então, segundo os historiadores, aqui não falou anjo do Senhor, mas falou comandante do exército, príncipe do exército. Segundo os historiadores e os teólogos, geralmente quando se vê essa situação, era o próprio Jesus, ou seja, o próprio Deus. Em algumas situações, quando o anjo aparece na Bíblia e a pessoa se prostra, geralmente um anjo comum manda que ele se levante, porque só quem pode ser adorado é Deus. E a gente nota que nesse caso o anjo não manda se levantar. Então a gente entende que é o próprio Jesus, aqui antes mesmo, né, de ter encarnado como homem. Então o próprio Jesus aparece aqui para Josué, o próprio Deus aparece para Josué. E diz no versículo 15, final: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Tirou a sua sandália, como falou com Moisés antes, Deus falou agora com Josué também: descalça os teus pés, porque este lugar
é santo. E neste momento a gente vê a mão de Deus, porque se o capitão do exército, se o comandante do exército estava ali aparecendo para Josué antes de entrar em Jericó, antes de guerrear, isso quer dizer que todo o exército celestial estava ali, invisível, mas estava para guerrear com Josué e com o povo de Israel. Maravilhoso isso, muito lindo. Desculpem pelo tempo, foi muito grande, mas esse versículo, esse capítulo e o próximo também é muito importante e é bom a gente detalhar. Que Deus os abençoe. Estudem, orem, leiam a palavra do Senhor. Fiquem na paz de Jesus. Amém.